André, Didi. tem uma pergunta importante pra você. Você acha que se os Mamonas Assassinas fossem vivos hoje, eles seriam bolsonaristas? Eles não fariam sucesso. Não sei se bolsonarista, mas eles não fariam sucesso. Eu acho, inclusive, que como eles estouraram muito rápido, a chance do segundo álbum deles já ser ruim era altíssima, assim. Ou não, eles podiam ser um sucesso inacreditável. Mas por que você pergunta isso dessa forma? Eu fiquei confuso, porque eu tinha perguntado uma parada de política, tu foi pra eles serem um sucesso novo e perdi. Porque agora eu quero responder o que você quer, mas eu também quero ouvir a tua opinião. É uma conversa que cada um vai para um lado. Cada um quer o que... Representando a internet, né? Como virem aí, novo... Cada um tem o seu próprio viés, sua própria bolha, né? Você fez uma pergunta, eu ouvi uma. Eu respondi uma e você responde agora o que você Osmar, quiser. você acha que os Mamonas seriam o quê? Eu não acho. Eles votaram no Porque Ciro? eu acho que a música do Robocop gay, eu acho que ela deixa um viés progressista, assim, de... Era progressista ou era homofóbico? Não, era... Gay também é gente, pô. Cara, eu vou te mandar. Você reouviu acho que Mamonas? essa aí é o... Aham. Né? Aí é tudo... Vamos Eu tratar não sei igual o e tal. suficiente sobre e é eles, não normal. lembro nem de onde eles vieram. Era Brasília, não lembro Guarulhos, agora. São Paulo. Guarulhos, Meu irmão, eu vou te mandar. Eu quase. reouvi. O Bruno aqui em casa adora Mamonas Assassinas. Pô, o sonho dele é que a banda dele seja uma banda cover de Mamonas. E aí, moleque, eles têm... As letras das músicas tem crítica pra caralho, assim. Eu nunca tinha parado pra prestar atenção com esse cuidado de um pouco mais adulto, sabe? A gente só via quando era moleque. E eu falava, caralho, ele faz umas críticas ali, umas porra, sabe? Umas paradas maneiras a bilionário. Já estão fazendo crítica de bilionário antes de fazer crítica a bilionário, ser a parada, ser hypado, entendeu? Porque as coisas são caras, né? Tem que trabalhar, pra viver tem que workar. Não, e ele fala assim, você tipo não isso. sabe como é triste frustrante. a tua mulher querer um diamante e você não tem dinheiro pra dar, ou a tua filha querer uma Ferrari e você não poder dar. Ele fica fazendo essas porras. O teu carro babando por um carro... O teu cachorro babando por um carro Só que, importado. moleque, ele fica numas... Cara, é muito interessante, assim. Óbvio, talvez eu esteja aqui exagerando, porque eu tô no calor da percepção, mas... Não, mas eu lembro daquela do... Que ele fala assim, 10 mil anos se passaram, sei. Ele tem uma hora que ele fala uma parada assim, ele tá falando de política, e ele fala assim, o Brasil é tetracampeão. Tipo, não importa nada, Tira o né? dedo, tipo assim, é aquela coisa que no mês do... eu não sei, eu acho que ele tá falando isso, mas no ano de eleição tem Copa do Mundo, sabe? Pão e Tipo, circo, e aí a galera pão aceita as e coisas. circo. Aliás, curiosamente, depois de, acho que uns 30 anos, eu me peguei outro dia na pracinha citando latim pra uma senhora. Caralho, por um momento achei que fosse pro Eu tava latino. na pracinha. Citando latino. A festa do Eu meu tava- não, apartamento. latino seria... Fazia mais sentido, eu acho. Isso seria mais legal do que a minha história original, mas eu tava na pracinha, né? E a senhora tava levando o neto dela pra escola e eu tava levando minha filha. E aí eram 12:28. E o cara lá, o monitor, né, o inspetor não deixa entrar, só deixa entrar 12:30. Porque, porra, o cara tem total direito de fazer isso. Aí a mulher virou pra mim e falou assim, esses minutinhos, né? O cara não deixa entrar. Aí eu virei pra ela e falei assim, senhora... Abre aspas. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Estou citando ipsis literis. Aí eu falei, André, o que aconteceu? Roma, de repente, voltou na tua O cara cabeça. teve um derrame. Aí ele conseguiu entregar a criança lá e falou, vini, vidi, vice. Empurra a velha do penhasco assim com o pé. Saia, velha! Fabulosos ouvintes do Brasil Baronil e adjacências, está no ar o meu, o nosso, o vosso fabuloso podcast. Eu sou o Diogo Braga e estou aqui ao lado do... André Romiani aqui. E hoje temos a presença de um ser ilustre de luz. Tudo bem, gente? Osmar Câmbio aqui, mais uma vez de volta. Eu voltei. Muitos disseram que eu não voltaria. Aliás, a frase Vini Vidi 20 é perfeita pra você, né? É É verdade. a sua tatuagem que você bota na testa. Caraca, eu vou ter que fazer essa tatuagem, mano. Por quê? Eu aprendi essa frase jogando Settlers 2, que era esse o subtítulo Cara, do Settlers Settlers do Pode 2. de como é que é? Vim e venci, sabe? vim, vi, podia, venci. Ou podia substituir por 20, 20, 20. 20, 20, 20. Venci, O cara venci. gritou 3 vezes.
Cara, não, mas por que você veio e venceu? Pela tradução pra mim é veio e venceu. Você viu, Veio, foi e venceu, Não, né? foi não. Cheguei, vi e venci. Ah, cheguei, é. Vim, Tá. né? Ou Vi e venceu. Vinícius veio e venceu. Vini. Ele viu o Ele Vinícius viu o Vinícius vencendo. vencendo. Ele não ganhou porra Na nenhuma. Copa, gente. Vinícius Júnior vai levar. Vamos fazer Olha, isso. de acordo com o último resultado aí, a gente não vai ver o Vinícius vencer porra nenhuma. Não vai, mano. Não vai. Olha só, falando de XCOM, que eu tava devendo jogar XCOM, lembra dessa conversa? A gente lá atrás falou disso. Caralho, Eu comecei a muito jogar lá o atrás. XCOM novo, porque a gente tava falando de jogos de tabuleiro e depois jogos de estratégia e XCOM. E aí, Didi, eu preciso te perguntar uma parada, porque eu joguei o XCOM novo. E eu vou te Tá fazer uma falando pergunta. XCOM 2 e de você me PC, responde de jogo de PC, eletrônico. XCOM Tá. de PC, é. Porque a conversa veio que você falou do XCOM, que eles não capturaram a essência Ah, do pro board jogo. game, isso. Você jogou os XCOMs originais? Falei, Osmar, Novo tá que com você uma dúvida. fala é de 2016, é isso? Vamos lá. XCOM é um jogo de computador que tem XCOM Terror from the Deep, XCOM Apocalypse, XCOM UFO Defense, são os originais. Aí depois surgiu um jogo novo, a versão de computador também nova, XCOM. A diferença é que um tem tracinho, não. Os antigos têm X-com, os novos é XCOM tudo junto. Enemy Unknown e depois XCOM Enemy Unknown 2. E aí depois tem um jogo de tabuleiro. E aí uma das críticas que o Didi estava fazendo é que o jogo de tabuleiro ficou muito sobre a gerência da empresa toda, enquanto que o jogo é uma estratégia tática no mapa, né? Tá. E Tem aí um tal eu- de Chimera Squad aqui, É, 2020. ele faz parte também. É uma... Esse é dos antigos, né? Não, esse é do novo, desculpa. Esse é a expansão do 2020, novo. Essa é a expansão do novo. A minha pergunta que ficou, depois de ter jogado o XCOM, pro Didi, é se você jogou os originais, os antigos. Jogou mesmo? Ou você jogou Não, um tô pouquinho, mentindo. ou só meio que... Te Não, peguei. é porque tem gente que fala assim, Filha joguei da uma puta. vez. Claro que ou- eu joguei, caralho. Jogou muito? Porra, não. Claro que joguei, Didi, você cara. tem Antigamente só Didi, tinha você isso tem pra um jogar. vídeo. Vamos- Você tem um vamos vídeo pra provar mergulhar pra mais. gente, Didi? É, Você tem alguma Por favor. prova? não tenho. Realmente, talvez não tenha jogado. Tem. Eu vou ligar A pra sensação- empresa, eu quero ver se o seu número de série foi usado em quantas horas. Eu vou ligar aqui rapidinho, só um segundo. Não, porque a sensação que eu tive é o seguinte, o XCOM, o novo, né, do computador, ele é outro timing. O pace dele, a velocidade dele, é totalmente descomparável com o XCOM original. O XCOM novo, eu tô chamando de novo, mas já não é novo, tá, gente? Você acha que foi 2015 ou antes ainda, 2008, sei lá quando é que foi lançado isso. O novo, entre aspas, ele tem uma velocidade, um tempo das coisas acontecerem meio de console, assim. Tipo assim, vou sentar no sofá aqui, vou rapar e vou ganhar esse jogo, sabe? Ele te permite essa progressão Você rápida. tá falando da gestão, Ui. né? Tudo. Não, porque na batalha Mas não é é em por turno, turno? não tem como ser tão rápido assim. Mas eu Então- acho que o que ele quer dizer é que até o turno é rápido. É isso? Até as batalhas são rápidas. O mapa das batalhas é pequeno, razoavelmente pequeno. O jeito que a batalha acontece é meio tipo, vamos lá, ganha aí. Os antigos, cara, às vezes você tinha batalhas assim, você saía cansado da batalha. Você realmente acabou, agora eu quero ir levar a galera pra base e descansar e eu vou descansar Mas também. Tu acha tu melhor, André? Tá Tô falando que é melhor, eu parecendo. tô falando a diferença entre os jogos, tá? Eu entendo que o XCOM novo foi feito com essa interface de console, então o que piora até para uma gestão, porque quando você faz um jogo para PC, no mouse, você pode pirar na interface. Quando você tá fazendo para console, você tem que pensar que o cara vai estar andando para cima e para baixo, pro lado e pro outro, né? Mas a sensação que me deu de fato, o XCOM novo, ele empurra a coisa mais pra ação. Vamos lá pro tiroteio logo. A parte da gestão é até meio maleta, porque você tem aquela base que é meio chata de ficar navegando por ela. Ela é top-down. Não, top-down não, é plataforma, né? Os jogos originais, eles tinham uma coisa mais do tempo que você gastava na sua gestão, ele voltava pra você como recompensa. Você tinha assim, você tinha que gerenciar o combustível da nave que tu ia mandar. Aonde que tu deixava a tua nave. A granada que você achava no meio do combate, se você pegasse ela, você levava ela com você. Esse tem umas coisas parecidas, mas ele é tudo mais automático e dinâmico. Ele é menos sobre gestão mesmo e mais sobre o combate. Eu tô falando isso porque realmente, aí por esse aspecto, o XCOM passa a ser um combate tático. E eu não tô descartando o teu ponto original não, tá, Didi? De que o XCOM, ele acima de tudo, é sobre você combater os alienígenas no campo. Mas a gestão que você faz para botar aqueles agentes ali, nos originais, era muito presente. Então,
eu concordo que o jogo de tabuleiro levou essa coisa para uma coisa global, grande, que é a menor parte em ambos os jogos, essa gestão que você tem de tipo, eu vou lá no mundo, vou proteger o mundo inteiro. Mas, de fato, eu gosto dessa ideia de o que você faz entre as fases, entre os ataques, é muito relevante, sabe? Então, mas eu só fiquei nessa dúvida. Não, mas eu acho engraçado. Eu não acho que foi uma mudança de foco, necessariamente. Eu acho que eles simplesmente... você, nos primeiros jogos, eu uso muito mais como exemplo o XCOM Apocalipse, que foi o que eu mais joguei. Não lembro a data dele, de 98, 97, talvez. Cara... Eu acho o Apocalipse o melhor, tá? Só pra deixar dito, assim, em termos de gráfico e profundidade. Mas é isso, é um jogo infinito, né? Pois não, e o que eu acho é o seguinte, nos jogos mais recentes, eles escalonam essa porradaria, essa guerra, pra uma parada planetária, onde você tem urgências e evoluções diferentes. E no outro você tinha microgerenciamentos de base, de pessoal, né, entre uma batalha e outra, que aqui, concordo, você perdeu esse microgerenciamento. Enxugou. Mas, ao mesmo tempo, eles te dão uma porrada de outros gerenciamentos que você tem que fazer. Então, tipo, você tem que calcular estrategicamente se é melhor você abrir uma base num lugar novo, ou reduzir a ameaça, não sei o quê, ou você investir em tal. Então, tipo, tem toda uma logística de estrutura, de avanço, de jornada, fora da base ainda, né? Tipo, não é nem a batalha. Eu tô falando assim, tem a gestão do teu bunker lá, e aí tem a gestão de influências pelo mundo, e tem aí na sua base você vai se preocupar em, é melhor então eu trabalhar para influenciar mais as paradas, para dar recurso para outras pequenas bases, para elas alterarem sozinhas a luta contra as paradas, ou é melhor eu investir nas minhas tropas? Sabe qual é? Eu acho que eles mantiveram esse escalonamento, só que agora numa escala global. Então você perde o microgerenciamento para um... Eu acho que o UFO Defense tinha já esse global todo, né? Não, pode até ter, mas assim, esse investimento... eles estão evoluindo isso, né? O que eu entendi foi essa evolução. O ritmo acelerou. Por exemplo, mesmo isso que você falou assim, a escalada global do terror alienígena, ele acontece em, sei lá, 10 rodadas. Já tá, tipo, você já tem acesso a uma nave... E aí, de novo, não tô em detrimento um do outro. O tempo do outro era mais lento. Você podia ficar lá esmiuçando num combate. No Apocalipse mesmo, você podia entrar em qualquer prédio da cidade e aterrorizar outras pessoas que não tem nada a ver com alienígenas. Você podia entrar lá, tinha uns caras que eram traficantes de drogas, você podia entrar lá e roubar e revender a droga, se você quisesse. Agora, acelerou tudo, sabe? E acelerou até de um jeito que eu não gostei, que foi a coisa você não consegue acompanhar a tecnologia. Muito rápido, que você já teria que fazer um bando de coisas, as pesquisas são feitas super rápidas. O outro tinha um grind não, peraí, você tá lento. dizendo que o tempo de pesquisa é super rápido? É isso? Só pra entender. Não só o tempo de pesquisa, o tempo de tudo. O tempo, tipo assim, em uma missão vem um alienígena, na segunda já vem um alienígena diferente, na terceira já vem outro, e tudo isso você tá retornando com essa galera pro laboratório, pesquisando muito rápido. Aí você tem um bando de tecnologias que você tem que levar, mas que elas não estão disponíveis porque você não tem dinheiro. Eu não sei, ele acelerou muito o jogo. E tudo bem, tô falando só que ele ficou diferente, tá? E aí a questão, acho que se é que eu tenho um ponto, que eu acho que eu não tenho, é que realmente fica difícil para quem vai fazer um board game depois definir assim, o que é o cerne do XCOM. Dito isso, eu concordo integralmente com você que não dá pra ter um jogo de tabuleiro do XCOM sem o combate tático das tropas no mapa. Isso realmente é um fracasso. Não dá pra ter, porque esse é o cerne da parada. Não, eu vou dar a minha opinião. Eu acho o seguinte, eu joguei pouco XCOM, né? Então não sei se eu posso participar tanto dessa conversa, porque meu cérebro, ele se perde um pouco quando você tem dois jogos completamente diferentes no mesmo jogo. Primeiro você fica um tempão fazendo combate e aí beleza, eu quero o próximo combate. Ele, não, agora você vai ter que gerenciar recursos e evoluções e pessoas. E não é simplesmente só escolher o upgrade, é jogar. Parece que é outro jogo, assim. E aí você vai juntando um jogo com o outro. Então eu prefiro quando um jogo é só uma coisa ou quando o jogo é só outra coisa. Só que eu acho que, não, mas na hora de converter pro tabuleiro, eu acho que eu acho que você pode fazer a fase de batalha por turnos, e para cada batalha o próprio jogo pode ter um manual de missões. Essa missão X é uma missão mais avançada, você vai ter 2.000 créditos para gastar montando o seu deck. A gente tem esse aqui, que é o preset, digamos assim,
mas você tem tantos créditos para poder alterar essa missão sim. e você pode usar informações da missão anterior ou não. Entendeu? E aí vira uma partida isso, montar, jogar. Mesma Acabou. coisa do deck builder, cara. Vamos lá, a gente tá no meio do nosso mergulho Marvel Champions. E até teve um camarada que falou no Discord que eu achei muito bom. Ele falou assim, o Marvel Champions você começa jogando a caixa base e muito rapidamente... Beleza, você tem 5 heróis, você tem 3 vilões, maravilhoso. Você rapidamente entende que é bem diferente os estilos de jogo. Mas ele fala assim, mas na hora do deck building, que dá vontade, a gente mesmo, o último gameplay que a gente gravou no YouTube agora do Marvel Champions contra o Claw, a gente termina discutindo assim, pô, mas eu não sei se a Capitã Marvel é boa de liderança. Então então vamos experimentar de outra. Só que na caixa base vem pouca opção de cartas de aspecto, tá? Eu tô dando 2 pontos aqui em paralelo. O primeiro isso é o jogo, o segundo jogo dentro do jogo. Entre um combate e outro... Você tá fazendo a gestão dos seus heróis. Fala assim, não, quer saber? Capitã Marvel, liderança não é bom. Eu vou mudar ela pra proteção e aqui estão minha carta. A segunda crítica já é falando dentro do Marvel Champions que tá rolando, que esse camarada falou no nosso Discord, que ele fala isso, que vem pouca carta e ele fica pra você comprar mais expansões. E sim, eu acho que é isso, a Fantasy Flight não engana ninguém nisso, é um living card game, é sobre você comprar mais, as expansões não só vão te dar novos personagens, como vão te dar novas cartas de aspecto. Mas eu tô dizendo assim, esse é o jogo dentro do jogo, a segunda fase do jogo, que é você construir o seu deck também, né? Uma outra forma de fazer, sem necessariamente ter que... Não, aqui agora modo gestão das suas tropas do XCOM, né? Mas não tem outro jogo, né? Eu acho que tem um segundo jogo no Marvel Champions, mas só que esse segundo jogo não é o jogo. Nem se compara com o de XCOM. O XCOM Apocalipse fazia isso muito bonito, porque a fase de gestão era o mesmo visual, praticamente, da fase de combate, só que numa escala maior. Era se você via a cidade. E aí tinha lá as telinhas. Mas eu concordo contigo, são 2 modos de pensar e 2 formas de jogar o jogo. Mas não estamos aqui para isso, né? Não estamos aqui para isso hoje. Estamos aqui para quê? Estamos hoje aqui para quê? Estamos hoje aqui para a gente dar continuidade àquela conversa que a gente começou, que a gente chamou de bonito e feio, que era sobre as artes dos jogos. Naquele episódio a gente fez um panorama bem subjetivo sobre artes bonitas, a gente ficou falando mal do Sam Phillips pra caramba, porque a arte dele é feia. Mas assim, foi uma conversa subjetiva do que é um jogo bonito e o que é um jogo feio, né? Chorou horas, ele ouviu o programa, mandou crítica. Ele entrou em contato. Mandou vários desenhos, estou melhorando. Aí mandou foto de pessoa que tava horrível ainda. A gente, não, cara, não tá bom. Você já viu uma pessoa antes, amigo? Mas aí, hoje, a ideia é falar quando a arte serve ao jogo ou desserve ao jogo. A arte enquanto interface para o jogo ou a interface do jogo em si. E aí eu acho interessante que a gente vai entrar num campo que me lembra efeito especial de filme de Hollywood, que é assim... Tinha aquela discussão clássica de efeito especial de filme, que é assim... efeitos práticos são melhores do que efeitos de computador, né? Porque ele tá ali, de verdade, né? Uhum. E aí uma vez eu vi um camarada falando uma frase que ficou boa pra mim, que é assim... Na verdade, o efeito bom, a gente nem vê. Claro que você sabe, tá vendo a cena, o cara tá voando. Aí você assim, pô, o cara tá voando, ninguém voa, então beleza, isso é um efeito. Mas tem um bando de efeitos, tem uma cacetada de efeitos visuais de filme que eles são invisíveis. Que é um chroma key bem feito. O chroma key bem feito você não vê. Sim. Você não fala assim, é muito bom aquele chroma key. Não, você nem sabe o que aconteceu. Enquanto que o efeito especial ruim é grosseiro, é gritante, né? Você olha lá e você, tipo, meu Deus, o que aconteceu aqui? E eu tô falando isso porque a arte é a mesma coisa no jogo. A arte bem feita do jogo, e aí leia-se aqui, né? Interface barra arte, né? Quando a arte serve bem ao jogo, você não acaba de jogar e você fala assim, nossa, como que a arte me ajudou a jogar o jogo? Não, você vai falar assim, cara, que jogo irado, que jogo fácil de jogar, né? Que simples. Batida, né? Cara, isso acho que a gente vai muito para jogos que não são pautados no uso de texto, né? Que são pautados no uso de símbolos e outras coisas. A gente pode entrar nesse momento, porque esse tipo de jogo, onde você não tem a dependência de um texto, ele automaticamente tem uma necessidade, um sobrepeso em cima da arte crucial. Você precisa olhar para aqueles símbolos e aquilo ser suficiente para você sacar como é que o jogo vai andar, né? E dentro... Tipo a iconografia, isso, né? Não só a iconografia, mas até tipo a diagramação de uma carta ou a diagramação do playmat, ela tem que estar, perfeita para você bater o olho e tu tá na moral, e tu tá ligado, sabe qual é? Eu particularmente, a gente estava falando do Marvel Champion, né? A gente está nesse mês do Marvel Champion,
eu não acho que o Marvel Champion tenha um design artístico que seja intuitivo, que seja muito fácil. Eu acho que assim, eu acho que a gente aprende, a gente aceita. Você não está em si. Mas, porra, ele tem micro paradas ali que você vai... Tipo, tem uma estrela que é pontuda, uma outra estrela que é não sei o que lá, e uma outra estrela que fala, caralho, irmão, vamos pra outro... Sabe? Vamos pra outra forma geométrica, filha da puta. Aí você conhece o designer, o cara tem uma estrela tatuada na cara. Eu adoro estrelas. Cara, mas mesmo o ícone, que tem um ícone que faz a aceleração subir 1 e um ícone que faz você comprar mais uma carta. Eu sei que são diferentes, tá? Mas eles podem ser confundidos dependendo da distância e da idade da pessoa que tá jogando. Eu confundo direto, eu confundo a parada, aí tu fala, aquela voz de desgosto. Não, Diogo, é tal parada. E não tem porquê, porque poderia ser grosseiramente diferente. Não tem nenhuma demanda deles serem tão similares. Eu vou até te falar, tem um dos símbolos que tem um mais, que ele fica em cima do símbolo. Os dois tem o mais. Porra, pra mim, automaticamente entra num quesito médico. É o mais que vale. Eu falo, por que ele tá recuperando vida ali? Cura. Sempre... Pô, deve ser uma coisa boa, né? Porra, é muito escroto. Assim, eu acho que, porra, não tem como a gente falar. Quer dizer, não tem como falar, não. Perguntar pra vocês. A gente pode abrir falando que Dixit é um jogo que a arte serve ao design? Então, é curioso você falar do Dixit, porque o Dixit, ele não pode entrar nessa conversa, porque a arte do Dixit, ela não serve ao jogo, ela é o jogo. É diferente quando você tem um jogo que adiciona a arte para melhorar. O Dixit, você não consegue... Vamos usar o exemplo assim, se você pegar um jogo tipo Marvel Champions e você arrancar fora a arte dele, tá? Se você tirar os desenhozinhos irados dos quadrinhos, deixar só o texto e os números, você joga o jogo. Vai ser horrível, vai ser um saco de jogar, mas você joga o jogo. No Dixit, se você arrancar a arte, acabou o jogo. É que qualquer arte serve, mas tem que ter uma arte, né? É que assim... Se você, em vez de usar a arte que vem no Dixit, você usar frases que você escreve uma frase, e ser um jogo só de cartas com frases, tem um jogo. Se você de uma carta e outra, só isso. Se você arrancar a arte do Dixit, você vai ter que substituir por alguma coisa. Se você botar uns rabiscos no lugar, se você botar qualquer coisa, o jogo vai funcionar, mas ele vai ter deteriorado, porque a experiência do Dixit é uma experiência sobre a sua subjetividade em cima da arte. Mas eu não acho que deteriora o jogo não, viu? Só vira outro jogo. Só vira outra partida. É o mesmo jogo, mas vira outra partida. Porque nós humanos somos máquinas de achar padrão e símbolo em qualquer porra. Já tentou jogar Dixit com cartas de codinome e imagens? Caralho, parabéns. Parabéns. Osmar hackeando o sistema. Tu tem uma coleção de 1.500 jogos na tua sala aí. Pega as cartas de codinomes e imagens. Codinome e imagens, pra quem nunca jogou, não são palavras, são imagens. Só que não são imagens com um significado, são imagens complexas, com pelo menos 2 significados. Mas é a mesma coisa do Dixit. São imagens altamente carregadas de símbolos. Não são... Vai jogar Dixit com um emoji. Você tem um emoji na tua carta. Não, mas calma lá. Porra, vamos também. Eu tô vendo muito hoje uma problematização dos emojis que dá pra você ter 3, 4 sentidos. Inclusive, a gente tá vendo séries aí, estudos, de que a nova adolescência aí, de que essa nova galera que nasceu aí depois do ano 2000, tá trazendo novos significados pra essa porra. Sabe qual é? Vocês já mexeram no bug no chat GPT que ele não sabe dizer se existe emoji de cavalo marinho? Não. Eu vi o teu story. Entrei lá na @osmarcampbell que ele fez um story sobre isso. Não vai estar mais story lá, né? Quando for esse episódio. Mas, se você for no seu chat GPT e falar assim, chat GPT, existe emoji de cavalo marinho? Interrogação, enter. Ele vai mandar um texto de 60, 90 linhas. Falando assim, claro, tem sim. Aí ele manda um peixe. Ops, não, isso aqui não é um cavalo marinho, é um peixe. Mas peraí, esse aqui é o certo. Aí ele vai ficar conversando com ele mesmo. Ele não vai chegar numa conclusão. Caralho, o meu parou de escrever no meio da frase depois de minutos. E aí eu botei no meu stories e todo mundo falou, realmente, ele não consegue. Só que o Gemini da Google, na hora ele fala, não tem. Ele viu o que aconteceu com o chat GPT e falou, não vai entrar ele falou assim, eu não vou entrar nisso. Não sei. Ele só erra, o Gemini só erra. Ele falou, não vou aceitar o erro, foda-se. Eu tô maluco aqui. Mas, eu acho, minha opinião, tá? Que se você pegar cartas de código secreto normal, só palavras, e jogar Dixit, dá.
Tá, rapidinho, é só porque assim, Dá, é claro mas que dá, novamente, porque nós somos máquinas de produzir significado e sentido de coisas. Fale por Se você. Não, se você ficar parado olhando pra tua parede, ela começa branca, daqui a pouco ela tá Jesus. cheia de Cheia de coisinhas cara e de daqui a Jesus. pouco você encontra uma entidade, uma divindade nela. Torrada, Jesus O meu na ponto é torrada. só assim, a arte do Dixit, ela é o jogo. Aquela arte claro. tanto que a expansão são novas cartas, novos desenhos. Você pode substituir, mas então não é que a arte no Dixit serve ao Dixit. A arte do Dixit é o Dixit. Olha, eu entendo essa separação, eu acho super válido até trazer, mas eu entendo que ela seja, só que além dela ser, ela serve. É uma servidão dependente, de certa maneira, porque o jogo depende dela. Sem isso, ele não é aquele jogo, né? Então, eu acho que ele é essencial e ele serve. Para mim, dessa matemática, ela é ok. Eu acho que é uma opção legal a gente não colocar, porque seria meio óbvio, né? Jogos que são totalmente baseados em imagem, a gente trazer para cá é meio óbvio, porque Não tem. Não, Mas, e ele é a Dixit ponta tem- de um espectro. É tipo você pegar a outra ponta de que seria assim, um jogo que não tem. Jogo da velha, sabe? O jogo da velha pode ser jogado com peças lindas calma, e tal. mas é Pode, dependente mas de ele não imagem. precisa. Se o X for meio zoado, pode virar um jogo nazista. Isso que eu tô falando. Então, mas assim, a gente tá falando de Não, acho que querendo ou espectros. não, se for querer. Eu quero muito falar de Dixit no programa, tem um tabuleiro. E no tabuleiro do Dixit que você corre pontos, tem uma explicação em ícones o que é a pontuação. Isso é que muito bom. Se todo mundo errar ou se todo mundo acertar, Sim. todo mundo ganha 2 pontos menos a pessoa que deu a dica. A regra, e né? se tem a regra, tá em ícones, sem texto. Que é e importante, funciona. porque é o que define como é que você decide. Posso a jogada, pedir né? só deixar um parênteses aqui de uma coisa que eu falei há muitos anos atrás, e aí algumas pessoas vão reclamar comigo que eu não tinha entendido o Dixit e tal, não sei o quê. Gente, não é que eu não tenho entendido, eu tenho uma vontade com o Dixit, tá? E eu entendo, eu critiquei o tabuleiro, esse tabuleiro que mede os pontos, os coelhos, essas porra que acontecem lá. Qual versão? Do Tem muita Odyssey versão, ou do Dixit normal? A versão normal, do Dixit é laranja. Até a versão normal tem muitos, né? A minha quando eu comprei lá fora e a marcação de pontos era na caixa. É na caixa, é tá o coelhinho, ligado, você vai com vai o dar a coelhinho voltinha, pulando, é isso? É que o meu é não, Odyssey, esse o meu é o coelhinho, normal. o meu é um tabuleirinho. Tá, enfim, e aí? Eu só quero botar que Entendi. a parada do coelhinho, o que eu entendo de ser um coelho, que eu reclamava, caralho, por que tem a porra de um coelho? Que você mede o ponto com um coelho, filha da puta, não faz sentido. Eu entendo que é do Alice no País das Maravilhas, tá? Eu entrar na toca do coelho, seguir o coelho. Alguma merda relativa a isso, tá? É alguma porra relativa a essa loucura que é a toca do coelho, de você seguir as paradas e ir nesse devaneio, nessa coisa que a Alice vai quando ela entra na toca do coelho e ela se perde nessa loucura desse mundo. Então, assim, só pra deixar registrado que eu acho isso legal se for realmente esse o objetivo, mas pode também não ser. Então, assim, é isso que eu tô colocando em xeque ali. Eu voto que pode não ser mesmo, só escolher um bicho. Eu acho que escolheram o bicho, mas tem essa... Eu acho que é que nem aquela. Tem a história do He-Man, você sabe? A história do bonequinho do He-Man. Você deve ter visto esse Conan, documentário já. Do Conan, louro. Do Conan, isso, que já tinha o modelo de Isso. outro boneco e aí aproveitaram. Eu acho que é isso, acho que já tinha a forma de um coelho de outro jogo. Vai E ser falou, mais mano, barato. sobrou aí. Vamos fazer Até porque um monte. o jogo se beneficiaria de cada meeple ser uma coisa totalmente diferente do outro, né? É. Seria Assim como no mas Disney, isso né? aumenta a produção. Ó, né? eu vou trazer aqui então começar um já hardcore, porque a gente já tá com. Deixa só, antes de você rasgar esse band-aid com vigor e A violência... gente já tá 30 minutos e não começou no programa direito. Não, a gente já começou. Quando a gente coloca como é que a arte é no Dixit, eu queria fazer essa pontuação que eu acho que fez muito sentido pra mim. A arte enquanto elemento de ligação, como como tecido conjuntivo entre a mecânica do jogo e a narrativa ou o tema do jogo. A arte funciona como a conexão entre essas duas coisas. Então você pega lá a mecânica bruta, é o que eu falei, Marvel Champions. Meu irmão, carta com texto e número. Tá lá, não preciso de mais nada. Aí você joga aquela casca de quadrinho em cima, lindona. Aí você conectou o tema com a mecânica. Que sem essa arte seria mais difícil de fazer. Você teria que ficar explicando lá. Até funciona algumas cartas, né? Mas só tô jogando isso porque eu acho que isso ajuda a nortear uma das funções, entre aspas, da arte no tabuleiro. Então, aproveitando, eu vou direto para um jogo que eu acho que ele tem um trabalho excelente, artístico, que ele casa muito bem com a sensação, o feeling, o espírito do jogo e me bota dentro desse universo. E, obviamente, eu começo com um jogo de corrida. É Flame Rouge. Flame Rouge, Le Flamme. porra, é um jogo que deu origem, não deu origem, assim, mas
porra, é um jogo que o Hit, né, que é mais atual, ele é... Didi, deu origem. Pode falar com a boca cheia. Deu origem, cara. Deu origem. Foda-se se não deu. Deu origem e acabou. Pronto. Mas ele deu origem ao Hit, que é o Hit Metal to the Pedal. Pedal to the Metal, perdão. Que é, cara, outro jogo de corrida maravilhoso, mas eu acho que o Flame Rouge, mais até do que o Hit, né? Acho que, cara, ele te coloca dentro de um Tour de la France, sessentista, cartunesco, as cartas, elas te passam uma sensação de velocidade cartunesca. O jogo, ele tem toda essa pegada. Você se sente um magrelo bigodudo, sabe? Tipo, bebendo um vinho, sentado numa bicicleta, acelerando no máximo ali. A sua vida é isso, saca? Cara, eu acho a arte do jogo, ela é bonita e bem colocada para você poder respirar corrida de bicicleta. Impressionante, cara. Só faltava vir uma baguete dentro da caixa, sabe? Pra você... Aí me ferrava, eu não ia poder jogar por causa da doença celíaca. Mas... uma baguete sem glúten. Tinha que ter versão sem glúten, podia vender mais jogo. Cara, é engraçado porque assim, o próprio Hit mesmo, ele é muito lindo, que não é o ponto aqui, mas ele tem essa coisa nas cartas de velocidade, que vão de número, né? De 0 a 5. A carta, o desenho, a ilustração passa essa velocidade, né? O 0, o carro tá lá, aí a 5 tá tipo, e é isso, tá incrementando. Podia ser só um númerozão, vou baixar o 5 aqui. Você pode jogar com as cartas de Uno, aí dando continuidade a pauta do Osmar de como substituir componentes dos seus jogos por componentes piores. Pô, não fala isso, cara, fico chateado. Mas eu acho que, continuando o que o Didi trouxe do Flame, eu acho que o Hit, eu acho que é um exemplo... até melhor, porque é um jogo mais complexo sem piorar a acessibilidade, entendeu? Porque eu acho que é um jogo que tem mais coisa, mais fase, as cartas às vezes dão mais informação, só que você não sente esse peso. O jogo não ficou mais pesado no sentido de olhar e interpretar o que está acontecendo. Então acho que até merece mais... E ele tem aquele tabuleirinho, né? Que é o seu painel do teu carro. Isso. E os instrumentos em cima são as fases da rodada. E eu adoro isso, que eu sempre esqueço também. Com 2 símbolos você já sabe, beleza, é isso. Aí você bate o olho, aí tem assim, os símbolos que eu não lembro a cor em volta, assim, porque todo mundo joga junto, aí depois aí isso é obrigatório. Assim, no geral, a maioria, inclusive muito jogo euro vai ter isso, essa coisa da iconografia, né? Quando você finalmente decora o que os ícones significam. Só que quando tem muito ícone também, você se perde. Eu acho que o Hit, ele consegue manter enxugadinho, né? Tipo, isso aqui é obrigatório, isso aqui é opcional, isso aqui faz isso, não pode descartar. Eu gosto muito também, e a arte fica muito bonita, né? Cara, é engraçado, porque... Eu tenho com certeza que muita gente vai falar que ainda assim acha complicado, né? Você ter as pontuações da curva, os números na curva entrando, né? As cores. Mas é o jogo, né? É o jogo, é um peso, mas isso, a grande questão que eu acho que a gente está puxando isso poderia ser estupidamente mais complicado. É isso, E a arte, ela, não só a arte, eu acho que o próprio design do jogo também favorece, mas a arte, ela ajuda muito a que isso pareça mais simples. É um serviço muito bem feito nesse sentido. E eu acho, cara, é engraçado. Pra mim, a caixa, ela já diz muito, sabe qual é? Tipo, a caixa do Hit, ela já é meio desbotada, ela já tem uma laminha ali, uma terrinha, você já percebe ali que é um jogo, sabe? Meu irmão, aqui a gente tá pela gasolina, pela velocidade, a limpeza... Vai estragar meu carro, eu quero correr mais rápido estragando meu carro, velocidade é o lema do jogo. Total, é o pedal to the man, irmão, cola o pé no chão. Não, se você não estourar o teu carro, você não ganha a partida. A menos que todo mundo esteja jogando conservadoramente, né? E automaticamente... Assim, é interessante porque é uma mistura de simplificar o que você falou. O jogo poderia ser muito mais complicado se a interface ali não te ajudasse. Então, é uma mistura de te ajudar a jogar o jogo lá, mostrando a ordem das coisas, mas mantendo o tema, porque podia ser um tabuleiro secão, mas não é. Ele faz um painel do carro, cada carro tem o seu próprio amuleto da sorte... e tem as coisinhas lá mostrando, mas ainda tá dentro do tema, né? Tá conectando a mecânica com a sua respectiva narrativa do jogo, né? Isso. Eu gosto muito também do Hit. Eu, no entanto, eu queria trazer um exemplo de como não funciona, ou em detrimento de, para clarear pequenos exemplos de interface, tá? Eu já falei desse jogo antes, o jogo chama The Loop. É um jogo sobre você viajar no tempo, na máquina do tempo do Dr. Fu, tentando destruir. É um deck builder... E ele tem uma mecânica parecida com Pandemic, no sentido que a cada rodada do vilão vão entrar novos problemas que podem escalonar e destruir, tá? Ele tem uma coisa mais legal que o Pandemic, que no Pandemic você sabe exatamente aonde botar a pecinha, quando você tira a carta.
Nesse você joga um número de cubinhos dentro de uma torre. Essa torre tem 3 saídas. E aí tem uma aleatoriedade. Pode sair os 3 por um só, pode sair um por cada um, 2 por um, tal. Esse jogo, a mecânica dele é muito, muito boa. Ele é um jogaço, tá? Ele é difícil de jogar. Ele tem vários modos, então você pode rejogar ele de outras formas. Ele tem uma mecânica de deck building que acontece durante o jogo. Então você, vou terminar a minha vez naquela era para poder pegar aquela carta, mas aquela carta ela não junta bem com o meu deck, então não interessa ali, eu vou para lá. É um deck building que acontece durante, que é bem interessante. Porém, todavia, ele tem 2 questões. Uma que eu já falei antes, que essa questão, ele tem uma questão do tema, que o tema é maneiro, mas ele optou por fazer uma arte meio que não se leva a sério. Uns desenhos chapados, de pouca cor. Pouca cor não, né? De pouca... com mais cores, assim. Cara, Laboratório de Dexter é um perfeito exemplo, é uma perfeita referência para o The Loop. E aí, eu já vi muita gente não gostar desse jogo, que eu levei pra mesa, e a pessoa não ganhar, perder e ficar assim, caraca, como é que eu ganho isso? Mas fala assim, não quero jogar de novo, não. E eu tenho a sensação que tem a ver com essa parte da ilustração. Seria uma sobrecarga, André, tu acha? Porque, assim, o que eu nunca joguei, mas eu acho que existe uma quantidade de elementos artísticos dentro do The Loop que pode ser confuso, irmão. Eu tenho ele aqui em casa, eu só não joguei, enfim, não tive tempo. Mas parece que quando você bate o olho, eu acho que o que guia esse assunto como um todo eu preciso olhar para o jogo, eu preciso saber o que é útil, o que é inútil. Eu preciso saber aonde vai peça, aonde não vai peça, é só uma ilustração. O que é jogo, o que não é jogo. O que é jogo, o que não é jogo, amigo. Eu preciso saber. Uma parada antigamente nos desenhos da Disney e tal, Tom e Jerry. Você sabia que ele falou interagia... isso. O Osmar falou disso, não falou? No Falei outro programa? Já, foi mal. Que você sabia que a pedra do fundo ia cair porque o desenho dela era diferente, né? Era exatamente isso aqui faz parte da coisa, né? Só que mesmo se eu não souber no desenho, não tem problema, porque não sou eu que preciso interagir com aquela pedra. É o personagem. No jogo, eu preciso saber se meu quadradinho vai na cabeça desse cara ou no pé dele. Qual é a diferença, entendeu? Sim. Se você vai olhar o tabuleiro do The Loop, o tabuleiro, ele tem uma arte cheia de coisa, e algumas vão peça. Algumas da parte da arte, você precisa colocar uma peça, e outras você não precisa porque é só um desenho aleatório. Para quem já acostumou, eu acho que o cérebro quando acostuma... você sabe que nós somos máquinas de criar padrões. E peraí, o André já falou isso, né? Foi hoje. Estou economizando frases. Aí... E eu acho que o The Loop, ele dificulta essa curva. Apesar da arte ser bonita, né? Só pra deixar registrado, eu acho que artisticamente ela é bonita, falando, ela é legal, quadro ela chama atenção. Eu acho que ela tem um afastamento por conta dela não se levar muito a sério, dela ser essa zoeira, e acho que tem gente que quer, tipo, não, peraí, se eu vou viajar no tempo, eu quero uma coisa séria, enfim, mas isso é altamente subjetivo. Mas o maior problema real do Loop é isso que o Osmar falou. Quando você tem um tabuleiro, o tabuleiro são as eras, que você vai estar girando, indo para um lado ou para o outro nas eras. Cada era tem um símbolo, um ícone, que é razoavelmente bem resolvido, um ícone e uma cor. Só que eles preencheram cada era com um desenho e cor. E nessa era entram as duplicatas do Dr. Fu, que são símbolos que, de um lado, você tira de uma bagzinha, né, de um saco, você puxa. De um lado, tem a era onde que ele tem que entrar. Até aí tudo bem, essa informação vai ser vista uma vez e vai ser colocado naquela era. E em cima dele... tem a era onde ele é destruído. Então ele entrou aqui na era das máquinas e ele vai ser destruído na era medieval. Aí você está botando uma peça que tem um ícone da era medieval em cima da era que é a era da robô. Já tá ficando um pouco confuso. Se essa era fosse bem delimitada, assim, sabe? Tipo uma fatia dessa torta preta, sem nenhuma informação, e lá em cima, isso aqui é a era do robô. Só que você começa a botar vários ícones dentro dessa era que já é visualmente poluída. Você joga uns cubos verdes de energia ali dentro. Você joga uns cubos vermelhos, que são os cubos de fenda. E você tem os meeples dos jogadores, tudo sem... Os cubos de fenda tem um local específico para eles, tá? O resto é ali. A gente teve questão... E os meeples, eles são do tamanho de um pão branco, assim, um plus vita grandão. Mentira. Eles são bem grandes, tá? Então a gente já teve questão de tipo assim... Aí, tem como tu mexer o teu meeple um pouquinho pro lado ou deixar ele em ângulo que eu não tô conseguindo ver os componentes que tem? Eu não vi que tinha uma energia nessa era. E caraca, tem 5 duplicatas nessa era, mas eu não vi porque a cor é parecida. Se tu for atender o interfone, buscar pizza, você já voltou na mesa, você já tá perdido.
E essa coisa da duplicata é pior até do que os componentes, porque você olha e você fala assim, peraí, quantos tem? E essa coisa dos cubos que entram depende da quantidade. Então, assim, é um problema que eu acho que poderia ser meio facilmente resolvido. Dá um nervoso por isso. Assim, pô, por que o cara escolheu ter tanta informação nesse tabuleiro, já que ele vai botar mais coisa em cima, sabe? E aí dá um nervosinho. Você, pô, cara... Dá vontade de ter a versão atualizada do tabuleiro, sabe? Sabe o que eu ia falar agora, que eu acabei de reparar? A empresa que fez esse jogo, eu vi aqui no canto da caixa, que eu abri aqui pra dar uma olhada, é essa Pandasaurus. Que, se eu não me engano, é a mesma do Dinosaur Island. Ah, tá. Que também sofre disso. Tem mesmo. Não é verdade? Ah, então não é uma questão... Estética, é uma escolha. É uma assinatura. Estética. Nós cagamos para a interface. Eu posso estar errado também. A gente quer que você tenha 3 trabalhos. Aprender o jogo, jogar e se ferrar jogando. O artista é meu sobrinho e ele precisa de um bico. Osmar, E a gente não quer pagar. É isso mesmo, é o e Pandasauro. qual que tu traz aí? Tu traz algum da Pandasauro? Não trouxe nenhum Pandasauro. Dinosaur Island. Eu vou trazer um bom, tá? Já que a gente tá nessa bons e ruins. Eu queria trazer aqui para elogiar a capacidade muito boa de transmitir símbolos de toda a série Seven Wonders Duel, Seven Wonders Arquitetos. Eu joguei recentemente o Seven Wonders Dice. É bom, cara, eu não joguei ainda. Gostei, me diverti, achei simples. Legal. É aquele jogo no estilo, você rola vários dados pra mesa e todo mundo da mesa ao mesmo tempo escolhe um de olho, né? E risca no seu tabuleiro individual e você vai desenvolvendo a sua civilização, né? Que é como funciona os Seven Wonders, até alguém conseguir desbloquear alguma coisa. Algumas pessoas desbloqueiam um dado só para elas e tal. Mas enfim, eu acho que é aquela necessidade, também uma necessidade de seguir o capitalismo de, gente, 0 texto, precisamos imprimir a mesma cópia para o mundo inteiro. E daqui a pouco até o manual vai ser só em iconografia para não ter que traduzir nada. QR Code. O manual vai ser um QR Code. O manual vai ser um grande QR Code que você vai escolher a língua assim que você tocar, assim que for escaneado. E o jogo em si, ele tem muita coisa, tem um tabuleiro grande e o jogo não tem carta, né? O bom do Dice, agora que eu tô... Minha cabeça tá no Dice agora. Porque falar, pô, Seven Wonders tem carta. Então, o Dice não tem carta, o Dice só são os dados, você escolhe marca. Porque o seu tabuleiro individual, ele é feito no material que você passa a canetinha, depois você apaga, depois joga uma nova partida. Que maneiro. Com o mesmo tabuleiro. E é muito fácil entender, porque as cores, você sabe muito bem qual é o assunto daquela cor, daquela escolha, e agora eu já estou falando já do Seven Wonders em geral, né? Pô, o azul é civil, o verde é cultura, os símbolos são bem diferentes, o vermelho é guerra, amarelo é dinheiro, que simboliza o ouro. Então, você não tem muita dificuldade de entender, de passar um tempo pra... Você não precisa ficar reinterpretando o que é o que, bater né? o olho, tipo, 1 ou 2 partidas, você já bate o olho, já... A pessoa que nunca jogou, ela rapidamente se adapta com isso e ela consegue otimizar. Isso é verdade, cara. Comparando com Marvel Champions, as 5 partidas... O Marvel Champions tem muito de você decorar as cartas, né? Aí tu puxa e tu vê pela arte, tu já sei o que é. Seven Wonders você não precisa da arte, né? Não precisa da arte nele. Só aqueles símbolos você já jogou, pô. Eu dei um upgrade aqui nessa área, aqui eu melhorei aquela outra, enfim. Eu trouxe esse exemplo. Cara, mas eu acho que esse exemplo que você trouxe é bom porque ele abre uma porta e eu vou botar um aqui no meio desse, já na sequência, que é o Above and Below. Eu acho que ele não é, tipo, um dos mais picas com relação a isso, mas ele entra nessa parada das cartas elas serem, sei lá, coisas que você vai carregar um símbolo ou 2 ou 3 que você olha rapidamente e você consegue ver o que está na mesa, o que está acontecendo, você otimiza isso muito rápido, assim. Eu acho que podia ter alguns ajustes ali, principalmente na parte dos dados. Ele tem um pouquinho mais de símbolo também, né? Eu lembro do Above Below ficar dando aquela olhada no referência dos ícones. Então, é por isso que eu acho que é bom, porque tem muita coisa para ser feita. Ele é um pouco mais pesado do que um Seven Wonders, por exemplo, mas a arte ela faz um bom trabalho facilitando essa coisa, porque se a arte / design ele não fosse bacana, eu acho que o jogo ele não seria tão acessível quanto ele é, sendo que ele já é um pouco mais complicado, ele já é um jogo intermediário, vamos botar assim. Tem uma dificuldade geral que é quando você tem que criar um ícone. É o que você falou assim, ícone da cura, beleza, é a cruzinha e acabou.
Mas quando você tem uns ícones assim, tipo, essa carta te dá pontos quando? Aí você assim, pô, como é que você faz o ícone disso, sabe? Aí eu me pergunto às vezes se vale a Qual pena é o ser símbolo um da ícone, determinação, né? pois é, aí O fica ícone. assim, o Above and Below é um que eu lembro de recorrer várias vezes ao manual, que ele tem, acho que atrás do manual tem assim, referência dos ícones. É tipo, o que é esse ícone mesmo? Porque você vai comprar uma carta, nessa carta faz o quê mesmo? Ah, essa faz o quê? Sabe? Ele é um jogo curioso porque o Ryan Lacoff faz o jogo e a arte, né? Ele é o ilustrador da parada também, então é muito íntimo dele, né? A mecânica e o jogo tá muito Você mesclado, tá falando do quê? né? Do Seven Wonders? Ou do... Não, do Above and Below. tá. Que ele é o designer e o artista do jogo, né? E é uma ilustração dele, super isso. característica. Eu adoro esse jogo também, acho ele lindo. Acho que ele é simples, mas eu tenho essa memória dos ícones às vezes ficarem meio... O que é esse ícone mesmo? Então, acho que é pela isso aqui quantidade faz, né? de coisas, porque ele tem muito É. símbolo, né? E aí entra esse... Mas é o que faz a pergunta. Quando é que é ícone e quando é que é texto? Imagina que o cara do Marvel Champions resolvesse que todas as cartas, em vez de texto, vão ser ícones, sabe? Putz, Aí você assim, esse ícone aqui representa... Entendeu? Aí começa uma loucura, sabe? Aí vira um hieróglifo, né? Exatamente. Você tá só reescrevendo tudo. Não, pior, porque como você não vai aprender o hieróglifo, você vai ficar fazendo referência no manual. Aí pega o Voidfall, que eu adoraria amar. Recentemente eu recebi o spam da caixinha Board Games lá, me provocando de novo pra eu comprar. Eu só não comprei, olha, Osmar, você deu um tiro no pé, porque eu vi um... Cara, achei muito bom, tu fez um stories, eu não sei se era stories ou reels, que você falou assim, você é burro. Foi Você o lembra? Reels. Cara, muito bom. Você já viu esse Não, vídeo? isso não. Ele fala assim, você é burro. Aí você assim, mas Osmar, é bom ser burro? Não, não é bom ser burro, mas é bom você saber que você é burro. Porque quando o cara que acha que é inteligente, quando ele vai tomar uma decisão, ele fala assim, porra, é óbvio que vai ser boa essa decisão minha. Vai ser ótimo, eu sou inteligente. Mas o cara que sabe que é burro vai tomar e deve fazer, não vou fazer isso não, meu irmão, porque é ruim. Vou fazer, a minha decisão é ruim. É que tem uma galera recebendo aquele diagnóstico de super inteligente, sabe? Que quando fala Isso assim, não é bom, né? não, é péssimo, mano. É péssimo. É horrível. Aí eu falei, porra, vou comprar o Voidfall pra experimentar. Eu falei, não vou, André, essa ideia é ruim, não faz assim. Não, mas qual o lance? O Voidfall, perdão, vai lá. eles, só pra entrar Deixa coisa do o ícone. Didi falar, que acho que o Didi tem coisa pra falar sobre esse assunto. que Eu só acho vou que- encerrar essa coisa do ícone. É assim, o Voidfall, ele tenta iconificar. Só que assim, meu irmão, se ela tem uma biblioteca de 270 ícones, quem é que vai lembrar isso, sabe? Aí a pergunta é, será que vale a pena ser ícone? Então, Ou será que você... acho que acho que interessante dessa discussão é o seguinte. O ícone ele serve quando a explicação para aquele ícone ela é sucinta, né? Então você bota uma pena, significa que aqui você está falando da habilidade do artesão, do escriba, sei lá. Aí isso é óbvio, é tipo sujeito. Você olhou, então meu escriba pode atuar aqui. Né? Tem uma data de lixo, significa que essa carta vai ser descartada. Aí, ou seja, a informação que o ícone passa é uma informação simples. Ela é bem objetiva. No momento em que aquele ícone ele significa duas orações ou mais, calma lá, porque aí... Feitas à noite ou no período da tarde. Uma condição, Aí você, porra, Se tiver condição, fodeu. Porra, aí, cara, quando um símbolo ele representa um parágrafo, já passamos do limite, vamos pro texto. Porque o texto nada mais é, como já foi dito, é a convenção social de que aquelas formas, aquelas minhoquinhas desenhadas num formato padronizado, significam cadeira. É a mesma coisa, é a mesma parada que a gente está fazendo com outro símbolo, com qualquer outro desenho. Só que é bem objetivo. Então, quando você não consegue sintetizar, meu irmão, vamos pra porra do texto logo. É que é sim e não, né? Porque o que o jogo tá tentando fazer, quando o jogo é complexo, assim, ele tá tentando te ensinar a gramática dele. Isso. E aí, ele não quer ficar falando, na conversa, ele não quer falar o tempo todo assim, ó, essa carta aqui, você só pode usar ela de tarde ou de noite, mas se tiver não sei o que lá, acontece isso, e quando não tem, é aquilo. Aí você, tá, é complexo, mas ó, eu vou chamar isso de bolinha vermelha. Aí você assim, pô, mas não faz sentido. Não faz. Mas eu estou te ensinando isso, que nesse jogo, coisa complexa se chama bolinha vermelha. E aí você aprende isso depois de 47 rodadas. Posso trazer um exemplo de um jogo que caiu nessa armadilha aí? Race for the Galaxy. Caraca, vamos lá. Mano, esse jogo é muito ícone, meu amigo. Muito ícone. E cada ícone você não sabe se é uma função, ou se é uma raça, ou se é um tipo de carta. Você fica, mano, o que é isso? A hora que ela entra, em que fase, que o Race for the Galaxy tem várias fases, né? E algumas cartas... Race for the Galaxy, pra quem não conhece, é o jogo que ganhou o concurso de melhor
melhor jogo de cartas de Porto Rico. Parece que teve um concurso de jogos de Porto Rico. Aham. Aí parece que quem ganhou foi o San Juan, na verdade, que é a versão de cartas de Porto Rico. E o segundo melhor, o cara falou, mano, isso aqui tá muito bom, vamos mudar o tema e lançar. Aí virou Race for the Galaxy. Só que ele foi aprofundando em variantes. Essa carta é assim porque só pode colocar assim, porque você pode seguir uma forma de pontuação desse jeito. E aí foi só ícone, porque é tudo pra caber na cartinha. E aí ela tem uma lateral cheia de ícone e você tem que ficar consultando e vendo de novo o que é. Cara, e muitas vezes você perde porque você desiste. Você sobrecarrega ali olhando. E é mal feito. Assim, não é que seja mal feito, vamos ser honestos também. A gente tá falando de um jogo antigo, relativamente antigo, assim, da era moderna e tal. 2005, 2009, sei lá. A gente tá falando de um jogo que já tem aí seus mais de 10 anos. Né? E ele veio de uma geração, baseado numa geração que, compadre, Topava. Eu topo qualquer parada. É isso aí. E daí que eu leio. É isso aí. Não é friendly de forma nenhuma. Assim, tu olhar a parada, irmão, porra, é meio escrotinho, assim, de tu ver. É um puta jogo. É maneiro. Mas, compadre, tem que, se tu não enxerga direito, tu vai ficar fudido, porque tu vai ter que olhar. Mas pensa que o cara não tivesse colocado o ícone e tivesse posto o texto que explica cada ícone em cada carta. Você teria pequenos A4s. A4 mesmo. Você ia ter uns A4 na mesa explicando. Então, assim, claro, no mundo ideal seria tipo computador. Você passa o mouse no ícone e você lembra o texto dele. Mas isso não acontece. Então, assim, é bom o ícone para você enxugar a informação e poder ter cartas com símbolos. Cada carta altera a regra que aquele jogador vai atuar na rodada dele. Aí é uma loucura. E aí eu quero ter esse controle como adversário, não só do meu, eu quero olhar para ver o que o Didi vai ganhar na fase tal, o que o André vai fazer na fase tal. E aí para isso, amigo, se jogar com um mar de 2 jogadores, por exemplo, você perde o controle totalmente. Aí vira um jogo individual. Mas em defesa ao Race for the Galaxy, cara, e a jogos de carta mais densos, não é uma tarefa fácil você também trazer esse design mais artístico, funcional pra caralho, pra redução de texto. É uma coisa complicada, você tem que alocar no espaço. E sistemas complexos, Exato, né? Então, essa parada mais pesada, né? Simples. Isso que eu tô falando. Então, tipo, é muito porra, chucro, de certa maneira, comparar um Race for the Galaxy com um Bang, por exemplo. O Bang, você tem a carta que ela tem um significado só, irmão. É isso aqui, ponto, acabou. Sabe? Não, dois, né? A carta do Bang, ela vai embora, não vai embora? Como? Poucas ficam, né? Depende. Você tem carta de ação, se você jogar tem carta bem, de equipamento você e tal. vai ficar com... Mas a do Reis, todas ficam. Então você monta um tabuleiro de regras novas durante a partida. E fazer esse gerenciamento só do seu é um trabalhinho. Agora, dos outros, se você quiser jogar com o objetivo somente único de humilhar todo mundo e ganhar e ser perfeito... Não existe outro objetivo que não esse, né, Osmar? Aí fica mais complicado pra gente, entendeu? Porra, então, em cima disso, eu pergunto pra vocês. Wingspan, que é um jogo que claramente a ilustração do jogo ela é belíssima. Você acha que a arte ela favorece ao design se ele tivesse um pensamento artístico focado num design mais melhor, sei lá, mas melhor não, mas ponto, melhor, né? Ele seria um jogo mais ágil? Como é que vocês enxergam o Wingspan, eu acho a interface do Wingspan tão boa. Eu acho ótimo também. Eu tenho uma ressalva com ele, que é que tem uma ação que não... que você não tem lugar pra você botar o cubo direito, que acho que é quando você joga a carta, né? Porque todo mundo tem uns habitats, pra cada ação você tem um habitat, aí tem uma ação que é... Eu não lembro agora qual é. É a ação de botar a carta. Aí você joga um cubinho em algum lugar, não tem lugar pra aquilo. É o ovinho, assim. Só faltava um lugarzinho pra aquilo. É o ovinho, não? Eu não lembro disso também. Não, você tem 3 habitats. Tá. Cada habitat é onde você joga. É da jornada, é da rodada que você tá passando. Tem um cubinho da rodada. Isso, você bota um cubinho lá, botei aqui. Aí tem um cubinho de joguei uma carta. Esse cubinho ele não tem muito onde você botar, ou fica lá em cima, uma trilha pequena, não lembro. Mas no geral a iconografia do jogo é super clara, assim, ele é todo bem... Ele não te inunda de ícones, né? Ele tem pouca coisa. Ele tem mais texto na carta, né? É porque tem o texto das habilidades, né? Mas na carta ainda assim tem... No tabuleiro mesmo você tem uma porrada de ícone. Ele é puramente ícone, com pouquíssimo texto, né? Bem simbólico, assim. As coisas são bem simbólicas e bem temáticas, o que eu acho fabuloso, né? Você tem essa parada. Mas a carta, ela tem, eu acho, uma divisão interessante de texto e símbolo bem equilibrada. Mantendo aquela beleza do jogo da questão da árvore. Porque é um jogo para olhadores de passarinho, né? Para birdwatchers. Então você quer ver o passarinho ali, né? Você quer olhar, olha, tá bem feito o desenho, né?
E eu acho que eles... Eu acho ele bem limpo, bem limpo, assim, é isso. Valoriza-se mais a ilustração e o habitat e o passarinho do que texto, né? Apesar de ter texto nas cartas, né? Assim, engraçado. Porra, é que a gente jogou muito, né? Então isso eu tenho muita dificuldade de analisar isso, porque a gente meio que masterizou essa porra, né? Tipo, esgarçou. Caralho, cara, a gente, sei lá, eu e o André junto, a gente tava jogado quase 100 partidas, talvez. Meu irmão, porra, a gente olhava a parada e a gente sabe, tá foda. Agora, quando eu jogava com Esse é um problema também, né? De depois você nem olha mais a interface, né? Você tá só automático. jogando. Mas eu sentia muita dificuldade das pessoas interpretarem a semântica de algumas coisas relativas aos símbolos. Então a pessoa, assim, ela viu um símbolo específico na carta, aí ela fala assim, isso é pra fazer na minha hora? É na hora do não sei o quê? Sabe, faltava uma questão semântica ali de tempo, sabe? Algumas coisas complicadas que, óbvio, depois de algumas partidas a parada fluía bem. Isso é natural, acho, pra maior parte das coisas. A gente tem um tempo de tutorial ali, né? Tipo, no próprio Marvel Champions, assim, o timing das cartas sempre tem essa questão. O Marvel Champions, ele é dessa onda de jogos de carta que, assim, as palavras são interpretadas, tem que ser interpretadas literalmente, né? Então o cara fala assim... Após um ataque. Então é logo após o ataque. Em resposta a um ataque. Você espera o ataque concluir. Antes de um ataque. Ao declarar um ataque. No Wingspan não é tanto assim. Era mais fácil, né? Tipo, quando você ativar o pássaro tal e ativar o do lado, né? Ele era... Não tinha essa questão. Acho ele... Fino, é difícil saber o que é que a gente se acostumou e o que é a interface boa. Eu acho que uma boa medida é quando a experiência geral da mesa... é estragada por alguma questão do jogo. Você diz, pô, onde é que fica mesmo isso aqui? O jogo tem muita regra, beleza, mas o acesso à informação é fácil, o manual me ajuda rápido, o guia de referência do jogador é bom. Tem um jogo, cara, que sério mesmo, eu levei maior fé porque o jogo era bom, mas a versão que eu comprei, sabe, Small World? Sim. Que você tem que ir ocupando o mundo com as suas coisas. Eu tenho a versão do World of Warcraft, que eu falei, pô, irado. Joguei. É o mundo... E o World of Warcraft tem várias raças foda pra caramba. Só que você bota... Esse jogo, você tem a tua raça, você vai colocando as peças da sua raça no mapa. É meio que você vai controlando mais área. E é importante você saber quantas pecinhas você tem em cada território. Cara, no Small World of Warcraft, as peças, elas são tão confusas. Em vez de simplificar a arte dos bichos, eles quiseram fazer uma coisa bonitona nas pecinhas. Então, em vez de você bater o olho e falar assim, tá, isso aqui é um elfo... não bate. Eles botam coisas que se parecem. Aí fica uma loucura. Você, cara, com todas as pessoas que eu joguei, fica assim... Não, pera aí, mas quem... Que aí eu tinha que ficar contando toda a rodada. Não, esse aqui é o elfo, esse aqui é o Tauren, esse aqui... Sabe? Que é tipo, pô, galera, podia ser simplesão, cor. Esse aqui... o Tauren vai ser vermelho. Não, mas o Tauren não é vermelho. Tudo bem, mas finge, é um jogo. Então tá, o Orc é vermelho, porra, o Tauren vermelho, né? Não, mas assim, o Magic Maze, que é o meu foco do mês, sei lá... maluco, quer dizer, apesar do Marvel Champions, desculpa, André. Entregou que não tá Mas em outubro eu não joguei. É que o Marvel Champions tá rolando desde fevereiro, o mergulho extra-oficial, né? Vamos falar a verdade. Não estamos mergulhando em Magic Maze? Não, mas em outubro eu ainda não joguei Magic Maze, eu tô focado em Marvel Champions mesmo. Mas, cara, o Magic Maze tem um pouco isso, né? Você tem ali... Eu sei que é mais simples, óbvio, que tem menos coisa, mas, cara, você olha ali, você tem um anão que é um bonequinho laranja, baixinho, menorzinho, né? Tem um machadinho do anão. Eles pegam essas coisas meio arquétipicas, de certa forma, e determinam, né? O elfinho lá é o verde, sei lá, e aí ele tem o arquinho dele. Cara, é tão simples isso. Aí no Small World of Warcraft, cara... Porra, é tipo um War, você quer olhar o mapa e falar assim, tem muito verde ali e pouco vermelho. É isso. Você quer fazer isso. Aí eles botam uma peça que já é grande pros territórios, então já fica um pouco chato. E as peças você não consegue bater o olho. Pra quem não jogou World of Warcraft 20 mil horas na internet, não fica, o que é isso mesmo? Esse é o quê? Não, mas rapidinho, mais uma pergunta. São umas 12 raças, né? É muita raça. É muita raça, né? Aí tem esse outro problema, cada raça é assimétrica, então tem uma ficha que você tem que lembrar os poderes extras, e tudo bem, porque aí é pra ser complexo. Esse, né? Mas aí você não saber qual é a peça que tá no tabuleiro porque eles dão um mole com a arte, porra, sei lá, cara, não precisava dessa. Assim, eu entendo que você vem de uma bagagem pesada de WoW, né? Você jogou bastante WoW, mas... e pra você então, não pra mim não era problema. Não era problema, pra você ia bem, né? É isso que eu ia falar. Não, mas esse não é o objetivo do jogo, mundo. André. É isso que eu pergunto mesmo, tipo... Não é. O objetivo do jogo é você... Como você vai conquistando territórios, você tem a sua raça, você vai avançando rapidinho. com ela. O que eu digo é o seguinte, ser um Small World versão temática WoW
o objetivo não é você deixar ele bem mais hardcore pra ser um jogo pra quem gosta de WoW. Cara, ao mas Nossa. tipo, não precisa ser ruim. Porque assim, você pode fazer uma foto de um Tauren e puxar pra uma cor. Entendi. Ou então botar uma porra de uma borda facilitar grosseiramente que você bate o olho e fala assim, Tauren. Uma moldura, né, mano? Eu até entendo, tipo, porque aí eles introduzem também a questão de ser da Horda ou ser da Aliança. Mas aí, tipo, quem não sabe o que é esse símbolo mesmo, beleza, tudo bem. Pra quem jogou já. Mas é a própria a escolha da imagem. A diferença é de uma imagem para uma iconografia marcante, que você bate o olho rápido. Porque ainda tem esse problema. Quando a sua raça expira, se eu não me engano, você vira ela ao contrário, ela fica preta e branca. Sim. E aí, meu irmão, aí acabou. Aí acabou. Porque o Gol, ele já é meio preto e branco já, né? O Gol. É quando acabou. Ele já é meio morto, assim. Aí, Pô, olha só, daria tranquilamente pra gente continuar aqui trazendo mais uma penca. Eu tenho certeza que todos nós temos uma lista de jogos bacanas ou não, artisticamente falando, e isso a gente tem condição de fazer mais 5, 6 episódios, e cada convidado que a gente trouxer aqui também, nós três, se a gente trouxer, eu, o André, Osmar e, sei lá, trouxer o Fabrício do Aftermath, meu irmão, vai ser um outro programa onde a gente vai xingar muito o jogo, vai elogiar muito o jogo, é muito foda. Então, assim, já deixo avisado que nós vamos continuar, Osmar, esse nosso papo em algum momento. Saga beleza. para destruir jogos. Talvez lista aqui já. Porra, mas infelizmente hoje, senhoras e senhores, o nosso tempo se esvaiu, feito lágrimas na chuva, passou muito rápido. Referência Blade Runner aí. E então é isso. Conclusões não, porque a gente não terminou, né? A gente vai continuar com 3 pontinhos. To be continued. É um to be continued, exatamente. Mas a pergunta, Osmar, recado final pra galera. Onde é que a galera te encontra nas internets? Onde é que você tá fazendo show agora essa semana? @ Osmar Campbell. Assim, quem for de São Paulo, esse programa vai ao ar dia 17? Dia sexta-feira, dia 17. Dia 17, então estão todos convidados para assistir o meu solo de comédia stand-up no Clube Barbixas, dia 18, sábado às 7 horas da noite. Quem for de São Paulo, quem não for, tem voo para São Paulo todos os dias. Olha lá, vocês podem ficar à vontade. E todos os domingos eu estou com um grupo em pé na rede também no Clube Barbixas, um show semanal, mas meu solo é só dia 18, tá? E quem quiser jogos de tabuleiro, temos a caixinha Board Games. Opa! Hoje, somente hoje, sexta-feira, agora, temos o cupom fabuloso na caixinha. Surpresa aqui pra vocês. Mas somente hoje que eu quero premiar a Aí vacilo você que tá ouvindo meia-noite, 11h59 de sexta-feira. Você tem que notificar o Fabuloso no seu aplicativo para no dia que sair o episódio, você ouvir no dia que sair. Olha aí, boa. E eu estou premiando você. Então hoje tem um cupom na caixinha. Cupom humilde, mas assim, aproveite, que são cupons muito raros, hein? Fabuloso. Cupom fabuloso. Só escrever fabuloso lá na caixinha que hoje, somente hoje, virou meia-noite, cupom aí, na moral, então, eu e André, a gente andou pesquisando aí as paradas, a gente entende o sacrifício que é um cupom, seja de 5%, de 3%, a gente sabe o sacrifício que é pro lojista, irmão. Mano. Puta sabe merda. Sabe o que é? Quando a gente consegue baixar o preço de um jogo, a gente já baixa, mano. Porque não tem por que ficar, entendeu? Se dá, eu já baixo, porque já se destaca nas outras lojas, já vende mais, a galera já compra. Porque quando não dá, aí não dá. Aí se eu for dar o cupom, aí não adianta, né? Aí eu tô trabalhando pra vocês. Bom, pra você que chegou até aqui também, tem o nosso fabuloso Discord. E pra saber o cupom tem que ter ouvido até o final, Exato. hein? Só falei no final. Que o cupom é o que mesmo que eu já esqueci? Fabuloso. O design desse cupom não foi feito bacana não, porque não ficou na minha memória. Ué? Cupom fabuloso. Fabuloso, é muito simples. Cara, o nome Desculpa, do cupom a gente tem que sempre levar em consideração que o usuário é burro, tá? Lembre-se iconografia. disso, né? Tá, iconografia. Fabuloso. Fabuloso. E pra você também que tá ouvindo até aqui, tem o nosso fabuloso Discord. A gente agora tá no nosso canal do YouTube, o Fabuloso YouTube. Não, é só o Fabuloso Podcast no YouTube. A gente tá botando os gameplays que a gente tá fazendo no Marvel Champions lá. E tem Instagram também, né, Didi? E tem TikTok, e tem OnlyFans também, do Didi. Isso, tudo. Que é só sobre ventiladores do mundo, que é bem bacana, que eu tenho feito. OnlyFans, somente ventiladores. Existe, mas eu tô travado com a parada do cartão de crédito, eu fiquei preocupado de botar, então tá ali ainda. Você não pode entrar, mas existe. Então é isso. É isso, galera. Até semana que vem.